Oi pessoal, tudo bem? É o Nino. O vídeo de hoje é sobre os erros do planejamento estratégico de marketing. Existem diversos erros, obviamente, que você pode cometer em qualquer metodologia. No planejamento estratégico, né, seja ele marketing ou que você imaginar, organizacional, provavelmente você vai trabalhar com três etapas: onde estamos, para onde vamos e como vamos chegar lá, que é o diagnóstico, a definição de objetivos e KPIs e o plano tático. Tá? Então, isso seria uma ordem genérica que basicamente qualquer livro, ou mesmo site mais rudimentar, deve falar algo parecido. Você pode ter aí dentro fases que você achar que é mais importante para a tua empresa ou para o seu cliente, pesar mais a mão em alguns lados, não trabalhar tanto em outros, mas são essas três fases basicamente. E obviamente que nesse processo, que bem como a SWOT, eu falei dos erros da SWOT na semana passada, pode ser algo aparentemente simples de se fazer, de se trabalhar, e a gente acaba errando em coisa boa. Portanto, o primeiro erro de três que eu vou falar é você simplesmente não planejar ou ignorar o planejamento, né? Achar que não é importante. Então imagina, você se planeja para tudo na sua vida, quer você tenha consciência disso ou não. Se você está em casa e quer ir para o seu curso, é um planejamento. Né? Onde eu estou hoje, na minha casa, o que eu quero fazer? Chegar no curso na hora tal. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Ah, eu vou sair daqui tal hora, eu vou pegar ônibus ou carro ou Uber, vou chegar lá, depois eu vou subir. Então, quer dizer, tudo tem um planejamento, né? Talvez menos, como eu gosto de brincar, gravidez, né? Gravidez normalmente não tem tanto planejamento assim, né? Eu tenho dois filhos, nenhum dos dois foi planejado, mas graças a Deus estou aí com saúde. Mas isso é menos importante para o tema de hoje. Então pronto, o primeiro erro é você ignorar que planejamento é uma coisa importante. O planejamento vai te ajudar a se prevenir de eventuais riscos e problemas futuros. Então imagina que a única função do planejamento fosse ajudar você a não errar em coisas que você consegue prever antes. Então já seria o suficiente para você planejar. Além disso, obviamente, como fala o Peter Drucker, o planejamento é uma maneira de você hoje garantir ou melhorar as possibilidades de, no futuro, você, a sua empresa ou seu cliente, ter algum tipo de sucesso. Ou seja, você tenta hoje mexer em alguns pauzinhos e entender o que está acontecendo para no futuro você merecer uma posição competitiva. Então, o primeiro erro é você ignorar completamente, ou parcialmente que seja, o planejamento. Vamos agora para o segundo erro. Esse segundo erro, que é um dos mais comuns na experiência que eu tenho, é você trazer para um primeiro momento o plano tático. Ou seja, você começar a fazer o seu processo de planejamento, tá, pelo plano tático. Então, imagina que, é claro, é compreensível, né? É gostoso eu ficar pensando, como é que eu quero o meu novo blog, vamos investir em e-commerce, eu quero ter mais 3 pessoas na nossa equipe. Então, isso é muito gostoso de se pensar, a gente fica lá sonhando, viajando, aí faz conta, como é que eu vou conhecer o chefe. Agora, imagina o seguinte, como é que você vai dizer o que você quer, o que você não quer fazer? Aonde você vai investir? Onde é que você vai deixar de investir se você não fez antes as etapas iniciais do planejamento? O diagnóstico, que é o onde estamos, e depois o para onde vamos, que é a definição de objetivos e KPIs. Por fim, deveria ser um desdobramento racional o plano tático. Se você começa pelo plano tático, como é que você consegue afirmar para alguém, né, como e por que você vai ter Facebook em vez de investir, sei lá, em outdoor, por exemplo? Você não sabe, né? Você não tem informações para poder afirmar nada, muito menos, mesmo que você acerte um canal, por exemplo, o que vai ser feito no canal, quanto que eu vou gastar, quais são os recursos que eu vou utilizar. Então, você começa a trabalhar na base completamente do achismo, né? Se você começar... Eu não sei nem o que a pessoa desdobraria depois disso. Se eu começo pelo plano tático, o que vem depois, né? Não faz o menor sentido. Então esse é o segundo erro, você começar pelo plano tático. Ligado aos outros dois, obviamente, o terceiro erro principal é você ou também ignorar, ou, muito mais comum, você investir pouco, não dar o devido valor à etapa inicial do diagnóstico. Então esse terceiro e último erro é você, de alguma maneira, prejudicar o diagnóstico. O diagnóstico estratégico, que é essa primeira etapa, que você vai fazer as suas auditorias do microambiente e do macroambiente, é quando você coleta as informações do que está havendo hoje no cenário, né, no qual a empresa está inserida, e com base nessas informações você vai alimentar lá uma SWOT, depois você vai derivar para o tático e vai por aí. De uma maneira resumida, seria mais ou menos esses os passos. Então, quer dizer, você ignorar esse momento inicial significa você não coletar ou coletar mal informações. Se você coleta mal informações, as decisões que você vai tomar a posteriori com base nessas informações vão ser ruins. Então, se eu estou mal informado em relação a alguma coisa, as minhas chances de tomar uma decisão também
ruim por estar mal informado são muito altas. O diagnóstico é o momento que eu invisto mais tempo e mais recursos, seja se eu estou fazendo isso, né, ensinando isso para algum aluno, numa aula, por exemplo, de planejamento estratégico de marketing, ou mesmo aplicando para algum cliente. E é muito comum os clientes eles acharem que é gastar tempo e dinheiro diagnóstico, né? Por quê? Porque, como a gente falou antes, todo mundo quer lá no plano tático, né? Se eu vou ter blog, e-commerce, ou se eu vou contratar gente. Entretanto, o diagnóstico ele é tão relevante que eu costumo brincar dizendo o seguinte: olha, se está caro e demorado, me contrata só para fazer o diagnóstico. Porque se isso for bem feito, a partir daí uma pessoa minimamente fundamentada vai conseguir tirar insights racionais desse diagnóstico e propor cursos de ação. Então, basicamente é isso. Vamos lá agora no nosso tradicional resumo. Então, a gente viu hoje os 3 erros principais, né? Vimos erros principais, eu escalei 3 do planejamento estratégico de marketing. Desses pontos, o primeiro foi você não fazer ou ignorar completamente, né, parcialmente que seja, o planejamento. Então, você deixar de lado esse processo de planejamento e achar que não é preciso nada disso, porque você, por exemplo, de repente, ouviu falar que o Google não planeja, ele faz tudo e vai vendo como é que conserta. Isso é uma ignorância vastíssima, né? O segundo erro é você começar o seu trabalho de planejamento pelo plano tático. Então, o plano tático, que deveria ser um desdobramento racional das etapas anteriores, ele passa a ser a estrela principal, né? Você monta as suas sugestões do que tem que ser feito com base em nada, no máximo em suposições que estão na sua cabeça, e se a sua cabeça não permite você conhecer os processos de planejamento, sabe-se lá Deus quais suposições estão na cabeça sua, do cliente, da sua empresa, né? E por fim, é você também prejudicar de alguma maneira o diagnóstico, não fazendo o diagnóstico, cortando etapa, ou então dizendo que não precisa estudar a concorrência porque você já conhece os concorrentes, ou o seu cliente já conhece, ele vai achar que conhece. O seu cliente vai achar que conhece concorrência, que conhece os próprios clientes e que conhece a própria empresa. Na minha experiência, né, novamente, né, dando aula como executivo e como consultor, é que raramente as organizações têm de fato uma consciência profunda e ampla do que ocorre nas suas organizações, nos seus mercados, né, no ambiente no qual elas atuam, tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, coloca lá no sininho, convida amigo, comenta, obviamente. E se você quiser me perguntar alguma coisa, hashtag Nino Responde. Eu vou identificar e vou montar uma resposta para você, tá bem? Obrigado e até o próximo vídeo.